Bem-vindos ao Medicina em Jogo. Eu sou o Dr. Ivan Grava e hoje nós estamos aqui estreando casa nova, estúdio novo, para fazer um podcast para vocês, no qual a gente possa trazer várias informações sobre a medicina do futebol. E eu tô aqui com o Renato. Isso aí, pessoal. Sou o Dr. Renato Estrela. Estamos aqui no nosso 5º episódio, essa casa nova legal. Agradecer a audiência aí de vocês nos nossos podcasts anteriores. Deixar o lembrete aqui para deixar sua curtida. Também seguir a gente nas redes sociais, que vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Hoje a gente está aqui com um grande, mais grande fisioterapeuta do futebol, Luciano. Obrigado por ter vindo, Luciano. Um prazer receber você aqui. Sabemos que você hoje está na França, daí deu uma passadinha aqui pelo Brasil e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência no futebol, né? E aí tem a parte técnica, tem também algumas histórias, né? Sim, muito papo bom. Como que... Sempre é bom falar um pouquinho até para as pessoas saberem, né, qual que é a função do fisioterapeuta no futebol, e tanto no Brasil quanto fora, né? E assim, o Luciano, né, trabalhou muitos anos no Corinthians, hoje está trabalhando fora do Brasil. Muitas vezes não aparece, né, na grande mídia, né, mas o Luciano, ele foi muito importante nos anos que ele teve lá no Corinthians. É um fisioterapeuta muito bom e se especializou, né, Luciano, mais na parte de biomecânica, que eu vejo que ajudou muito a gente no crescimento lá no Corinthians, e a gente gostaria de bater um papo com você a respeito disso, tanto da fisioterapia quanto da biomecânica, e também contar depois um pouquinho da sua história pra gente. Tá certo, vamos lá. E nesse gancho aí, de todas as coisas interessantes que você trouxe, essa parte da biomecânica, que é uma parte muito interessante, eu acho que uma realidade muito grande já no esporte, né? Como que começou a sua jornada aí na fisioterapia? Como que da fisioterapia você foi para essa área da biomecânica? Conta um pouquinho pra gente essa parte. A biomecânica esteve presente sempre desde a época da graduação. Então, na graduação já me interessava bastante, né, sobre os movimentos humanos, né, principalmente do gesto esportivo. E na época, como é mais abrangente, a gente estudava a cinesiologia, né, que é mais ampla. E dentro da cinesiologia tinha a parte de biomecânica, né, que ia associar exatamente a física mecânica, né, aos movimentos humanos e também ao gesto esportivo. E daí eu já comecei a fazer algumas pesquisas, a estudar sobre o assunto. E na época tinha muita dificuldade da gente ter equipamentos, né, de mensuração. Eram muito distantes da gente, né, do Brasil principalmente, dos estudantes. E aquilo foi me causando um interesse, né? Assim, como a gente pode ter acesso a esses instrumentos, esses dispositivos que mensuram, né, que quantificam, e poder ajudar a analisar o movimento. E dali eu comecei, né? E no Brasil, como em grande parte do mundo, você não tem uma graduação em biomecânica, né? Então, os profissionais de saúde, da engenharia, eles podem se especializar em biomecânica humana, depois tem ali subespecializar em biomecânica esportiva, e assim vai em cada esporte. E ali ali eu fui seguindo os cursos, tanto os cursos livres quanto de especialização, lato sensu e estrito sensu. E o futebol? Como que o futebol chegou nessa? O futebol, na verdade, ele chegou desde antes da graduação, né? Eu lembro que eu queria fazer... eu comecei a pensar o que eu ia me graduar, e eu comecei a pensar em algo que fosse ligado ao futebol. Só que lá atrás, a própria fisioterapia não era muito conhecida, né? Tinha poucos cursos, então você tinha assim a educação física, a medicina do esporte, e eu nem sabia o que era a fisioterapia. Aí eu lembro que tinha um programa na televisão que chamava Vestibulando, na TV Cultura. E lá eu assisti esse programa também. Lá passavam as profissões. E aí estava assistindo ali, daí eu via a profissão, né? Tava o que faz na fisioterapia, quais são as possibilidades. Aí tinha lá pediatria, neurologia, aí falou ortopedia e os aspectos também do esporte. Aí que eu me interessei. Então eu lembro que daí, quando eu me interessei por essa graduação, poucas pessoas conheciam. Então eu conversava com os amigos, né, com familiares. Aí, o que você vai fazer? Eu falava assim, fisioterapia. A pessoa, não era aquele, que legal, sabe? Não sabia muito bem sabia o que era, que né? era. Porque era uma profissão que estava começando. Tava começando, né? Tava começando.
E aí então, desde antes da graduação, eu já pensava uma forma de trabalhar com esporte, com futebol, que é o que eu sempre gostei, né, de praticar. Então eu fui vendo qual linha que eu ia seguir. Aí, como juntou, né, quando teve a disciplina de cinesiologia e eu vi o que era biomecânica, eu acabei gostando muito disso, porque eu vi que era uma disciplina que, dentro do que eu estava aprendendo ali no momento, era o que mais me motivava. Porque a gente tinha muitos recursos físicos que utilizava para alguns tipos de patologias, para a parte de dor, né, anti-inflamatório e tal. Tinha os exercícios também, né? Só que você conseguir analisar o movimento e fechar um diagnóstico do que vai ser para ajudar para o que vai ser feito de forma terapêutica. Então aquilo me motivava muito. Não só da patologia em si, né? Porque muitas vezes eu também gosto muito dessa parte de biomecânica. O Luciano me ensinou muito nos anos que a gente trabalhou junto, né? Muitas vezes você tem o diagnóstico ali de uma lesão X, mas você não tem esse segmento, né, Luciano? Exato. Você trata a lesão e acabou. Isso. Com a biomecânica, né, a gente trata mais um todo, né? A gente vai assim, ter o entendimento por que ocorreu aquela dor, né, aquela disfunção, ou ao contrário, a pessoa já tem uma patologia e aquilo está causando outras disfunções nela, de movimento em geral, que eu digo, né, que é muito amplo, né, desde a rigidez articular até o próprio gesto. Então isso aí para mim era muito fascinante, só que era muito complexo, né? Então assim, tudo que é muito complexo, então isso é na vida em geral, né? Então menos pessoas vão para essa área mais complexa, né? Mas é muito interessante isso que você falou, que as pessoas associam, né, a fisioterapia ao tratamento de lesão. Acho que na própria medicina esportiva a gente tem isso. O pessoal liga muito a questão da lesão, mas nós temos muitos outros campos, né? Então, a gente vê na medicina esportiva, né? Eu trabalho muito com a parte da fisiologia também. A gente tem muito essa parte clínica que numa primeira visão não é tão visto pelos outros. Acho que a fisioterapia, inclusive essa parte funciona mais ou menos desse jeito, Sim. né? Então foi justamente isso que aí me motivou e eu fui buscar o caminho, né? Qual seria o caminho para isso que eu ia te perguntar, estudar? Né? Como você foi um dos pioneiros, né, nessa área aqui no Brasil, como que foi esse caminho, né? Como que você desbravou esse caminho? Conta pra gente como você fez, como que foi essa trajetória aí? Sim, então, bom, primeiro foram os grupos de estudos na graduação, que a gente tinha de cinesiologia mesmo, né? Aí depois, quando eu percebi que tinha que ter algo a mais para mensurar, os cursos no Brasil, principalmente, só tinha na parte de estrito sensu, que era mestrado e doutorado. Então eu fui para essa linha. Eu percebi que no mestrado, por exemplo, eu conseguiria utilizar as ferramentas que eram disponíveis nas universidades, que lá tem, né, tinham e tem até hoje, as ferramentas de biomecânica para mensurar. E uma vez que eu conseguisse, né, trabalhar com essas ferramentas, né, e associando aos gestos, e os gestos ou patologias que fossem do futebol, era algo que eu conseguiria introduzir. Eu não introduzi porque também aí esse até é falta de humildade na época, mas trabalhar com biomecânica em clubes de futebol, porque a biomecânica, né, ela sempre teve muita participação em outros esportes. Então, esportes olímpicos, né? A gente trabalha no futebol, a gente entende até o porquê. Porque o futebol tem mais imediatismo, né? E talvez na época se pensasse que era mais difícil você utilizar, vou estudar o movimento se eu tenho jogo na quarta, né? E depois domingo, né? Mas aí, aos poucos, eu fui percebendo como que poderia essa área da biomecânica poderia auxiliar no futebol. E uma vez que eu conseguisse enxergar uma forma de ajudar no futebol de forma prática, era uma forma que eu conseguiria colocar dentro de um clube, né? Na Europa eu lembro que já tinha o Real Madrid, que já tinha não, Real Madrid não, o Milan, que era o Milan Lab na época, foi um dos pioneiros. Mas no Brasil, né, na América Latina, no Brasil principalmente, ainda não tinha. Então foi uma forma até de eu chegar no futebol. E como pela biomecânica. E como que foi assim para você entrar no futebol? Como que foi? Conta aí pra gente a história, como que foi aí? O futebol foi bem interessante, porque eu fui dar eu tive uma quase ida para Portugal,
né, teve um curso de osteopatia, que eu era professor de uma escola belga. E nesse curso, um fisioterapeuta que tem uma clínica grande lá em Portugal, na época ele era do Cristiano Ronaldo. Durante o curso a gente conversou bastante e tal, e assim, criou um interesse em fazer isso lá em Portugal. E aí eu fiquei super animado. Pô, que legal, então vamos fazer pra cá primeiro, que era ligado a jogador de futebol, essa clínica, né? E aí, conseguindo fazer isso na Europa, logicamente que vai ser muito mais fácil depois mostrar. Lá a gente fez, aí apresentar em clubes do Brasil. Então, aí fui lá uma vez, uma segunda vez, estava bem alinhado. Isso era em 2010. E depois, aí voltei pro Brasil, aí teve um outro curso de osteopatia. E nesse curso tinham 2 físios da clínica de vocês, o Marcos e o Alexandre. E a gente conversando sobre o assunto tal, acho que o Marcos, né, chegou a falar, o que você pretende fazer lá, parece que o Joaquim Grava quer fazer no Corinthians. Uhum. Né? Parece que ele e o Bruno estão conversando fazer algo lá no Corinthians. E aí ele fez a ponte. Aí ficou conversar lá com o Joaquim. E daí lá começou a nascer, assim, eles já tinham a ideia, mas começou a se materializar essa ideia. E aí final de 2010, em setembro, a gente começou o projeto. Em 2011, em janeiro, em fevereiro, inaugurou o primeiro laboratório, 60 metros quadrados. Qual que foi o primeiro? Mas antes de inaugurar o laboratório, você ainda trabalhou já no Corinthians, mas assim, sem o laboratório, né? Sim, isso. Aí o laboratório demorou, né? Que daí teve que construir o laboratório, né? E o laboratório foi bem interessante porque eu lembro até que tinha várias opções do local que poderia construir, porque a área do CT é grande, né? Na área interna, que já estava pronta, ia ser um pouco mais difícil porque já tinha salas que estavam no projeto inicial. Então o laboratório ele foi construído do zero, né? Do zero. Então tinha parte ali que ainda não tinha obra nenhuma lá do campo. Então foi do zero. Então, até construir o laboratório, eu acabei fazendo algumas análises, que eram só testes no começo, dentro da sala da fisiologia. Uhum. Então, na fisiologia a gente montou ali alguns equipamentos tal, e ali a gente começou a fazer alguns testes. Aí nesse começo, né, Luciano, pra gente contar bem a evolução, como foi, nesse começo, era só alguns testes, né? Só alguns testes, isso. Pra que seriam esses testes? Os primeiros testes eram para jogadores que estavam voltando de lesão. Tá. Né? Então, porque tinham sempre o padrão ouro, né? Por exemplo, um pós-cirúrgico de LCA era o isocinético. Uhum. Então a gente começou a acrescentar alguns testes que fossem mais funcionais, né? E na época, assim, o salto era o mais simples de mensurar, o agachamento, o salto, pelas plataformas de forças, junto com uma eletromiografia. Então eu conseguia ver, assim, o quanto de ativação ainda tinha de diferença, né? Entre os grupos musculares e também os antagonistas, e durante o gesto de agachamento ou de salto, dependendo da fase que tivesse o atleta. Então os primeiros testes que a gente fez ali foi uma associação de um salto contra movimento, um salto do squat mesmo, e de agachamentos, associando a força que era aplicada na plataforma com eletromiografia. Tá. Esses foram os primeiros. Esses foram os primeiros. Daí foi construindo ali o laboratório. Como foi essa evolução do laboratório? Então, o laboratório foi muito legal porque, como ele foi feito do zero, né? Então, desde dos conduítes, das canaletas que passavam ali, dos buracos que colocavam as plataformas, onde ficavam as câmeras. Então, eu pude participar. E, logicamente, que o primeiro que a gente fez, ele tinha 60 metros quadrados. Mas que já era algo muito diferente no futebol. Só que tinha uma vantagem, né? Porque ele é na beira do gramado. Então, o gramado, ele era uma extensão do laboratório. Então, a gente conseguia fazer alguns testes ali e já ir para o campo, logo em seguida. Pra gente contextualizar aqui, né? Para quem não conhece o CT do Corinthians ou não viu ainda as fotos, essas coisas, no CT são 4 campos, né, Luciano? Exato. 4 campos maiores, 3 campos maiores e um quarto campo menor que a gente chamava de campo dos goleiros, Isso, né? E o laboratório, ele ficava bem na beira do campo ali mesmo, né? Isso. Então, o campo virava uma extensão, do laboratório. Só para contextualizar, para todo mundo ver melhor. Tanto que o atleta poderia, como ele não era grande ainda,
eu poderia iniciar um sprint dentro do laboratório e ele acabava no E campo. acabava no campo. Ele não precisava desacelerar. Então eu conseguia um gesto, mas quase o gesto que ele ia realizar dentro do treino, do jogo. Sim, você gera uma especificidade incrível, né? Porque... Então é isso que a gente buscava. Tanto que a gente tinha, aí, da época era da tese ainda, do doutorado, que era a análise do chute, do centro de pressão, né, do equilíbrio, em cima da plataforma, mas era com chute. E para controlar o chute, tinha um disparador de bola, que a altura era sempre a mesma da bola, que ela tinha que subir e voltar. Então era muito controlado. E a gente levou isso para o Corinthians. Então, isso que é interessante até falar assim, uma extensão de um estricto sensu, um doutorado, que de pesquisa, né? O Corinthians ele abriu as portas para fazer exatamente um teste de um doutorado que foi feito na metodologia para os atletas profissionais. Então não foi nada assim aleatório, né? Foi algo que já tinha realizado estudo, né? Com publicação e com muitos testes. A gente sabia exatamente que aquele teste ele é aplicável num atleta, era altamente controlado. Então, é diferente de você falar assim para o atleta, fica em pé aí, fecha os olhos, vamos ver quanto você tem de equilíbrio. Não. É quanto ele oscila no pé de apoio para executar um gesto que é dele, que é um gesto do atleta. E a comparação era feita dele com ele mesmo. Então, não ia comparar entre atletas, era sempre ele com ele mesmo. Né? Então, era muito específico isso. E na época a gente tinha as câmeras, né? Então tinha as câmeras, a gente começou assim, câmeras, tinham 3 plataformas de força, um eletromiógrafo com cabo ainda. Para deixar funcional, a gente fez vindo do teto um cabo. Então o atleta ele ficava com a mochilinha, com eletromiógrafo, com o aparelho, ele poderia percorrer todo o laboratório. Que ela ia pelo... O cabo ficava por cima. E assim, já tinha os Wi-Fi, né, pro Bluetooth, mas a gente não tinha. Mas para quem não conhecia, que pouca gente conhecia, achava aquela coisa mais tecnológica do mundo. Pô, o cara tá com cabo ali e mensura, né? Quando eu fui conhecer a primeira vez o laboratório, né? Tinha acabado de terminar a residência, nem trabalhava no Corinthians ainda, que eu fui conhecer o laboratório, eu vi aquilo e falei, nossa, tô em outro país, né? Então, mas aquilo chamava atenção. Chamava né? atenção. Eu acho que até um ponto interessante aqui, até para vocês da audiência aí, que são profissionais da área, trabalham ou gostariam de trabalhar nessa área do futebol. Acho que essa é uma grande tendência que a gente tem na área da saúde, de cada vez mais gerar especificidade Exato, e a individualidade, né? né? Então, o profissional que realmente se destaca em gerar esse diferencial, com certeza vai se destacar, sim, né? Sim. Mas acho que aí todo esporte tem que fazer isso, futebol ainda mais. Mas ali foi assim, foi um pontapé inicial, né? Que teve assim de introduzir, tanto que no começo, porque como chamava laboratório, né? De biomecânica, alguns atletas nem queriam entrar lá. Pô, vamos no laboratório. Laboratório, né? Daí depois a gente até ficava falando, vai no R9, vai no R9, não é? Aí como foi homenagem ao Ronaldo, laboratório, ficou o laboratório R9, né? Então a gente até evitava falar, ou falava só Lab, né? Lab ou R9, né? Porque tinham esse preconceito. E que depois mudou. Mudou, eles pediam pra ir, né? Exatamente, o atleta subia da base e já perguntava, quando que eu vou lá fazer os testes? Quando que eu vou melhorar tal variável, né? Eu queria ter uma saída mais rápido, eu tô sem força. Tanto que o uso foi tanto do laboratório, né? Que teve que aumentar depois, né? Sim, aí teve que aumentar. E cada vez mais, eu vivi isso muito tempo ali com você, sempre chegando coisas novas, sempre trazendo coisas novas. Sempre inovando, né? porque no começo a gente foi buscar parcerias, né? E depois que saiu na mídia e deu resultado. Consolidou realmente. Consolidou, né? E deu um resultado assim, tanto prático quanto também na própria mídia, com a imprensa, né? Aí teve investimento, o clube investiu, né? Então o clube investiu ampliou, tanto que ele ampliou para área interna de 320 metros, era 60 metros quadrados para 320 metros. Aí era Disney. Aí virou Disney, né? Tinha um recurso para compra, então aí mudou o cenário, então a gente foi nos congressos e nas feiras de biomecânica. Então a gente podia negociar com os fornecedores, né? E era muito
fácil negociar, porque tinha fornecedor que ele não ia cobrar nada e queria em troca a marca dele. A marca. Só que a gente fazia um filtro, porque tinha muita coisa ruim. Eles queriam estar lá dentro para promover. Então a gente foi filtrando tal, mas resumindo, a gente conseguiu dos dois formatos, tanto com investimento do clube e também com parcerias de equipamentos que eram mais inovadores para a época e eram realmente úteis para o futebol. Porque como a gente começou ali, a gente viu que, por exemplo, metade dos testes que a gente fazia, a gente não faz mais. Desde que eu saí de lá, a gente não fazia mais, porque a gente viu que não era prático. Não era prático. Era bonito o relatório, né? Ó, você tá assim, assado, mas não vai modificar nada, né? Não é pro esporte ali, pro futebol, que é mais rápido, mais ligeiro, e a gente tem que ter resultados para ontem, então não vai mudar. Se fosse a longo prazo, beleza. Né? Se ele pode ficar voltando sozinho, eu vou fazer um trabalho com esse jogador, por semana, 3 vezes por semana, 1 hora comigo, treinando bem, bem específico, né? Numa ativação específica, beleza, mas não é assim, o futebol não é assim. Questão da aplicabilidade prática. Exatamente. E me fala uma coisa, dentro dessa jornada que você está contando pra gente, que culminou aí, não só no laboratório, né, em toda a experiência, inclusive internacional que você teve, hoje, como que você avalia a importância dessa jornada da biomecânica no futebol, na prática hoje? O que você acha? Nos clubes? Então, por dentro exemplo, dessa jornada, o que você achou que depois aí de anos falou, olha, conseguimos fazer a diferença? Então, até dessa própria evolução que você foi falando, os testes começaram, os testes que... Até desculpa te cortar, né? Não, tranquilo. Os testes começaram, os testes que foram. E também, se você puder, já aproveita e coloca aí pra gente que quando nós estávamos trabalhando lá junto, a gente diferenciava bem, né, Luciano? As avaliações dos tratamentos, sim, né? Sim, isso foi uma coisa que a gente, com o tempo, né? Lógico, a gente não, você, né? Eu só tava junto lá. Foi mudando com o tempo, né? As avaliações que era feita e os tratamentos, né? Também tem isso, Então, por exemplo, quando a gente começou lá, isso é uma evolução grande. Eram só os testes. Depois, principalmente com a evolução quando aumentou lá o laboratório, então, o laboratório, ele tinha uma função de fazer os testes para a parte clínica e para a parte física também. Então, os dois departamentos, né, tanto o médico quanto a parte física, de performance, eles utilizavam de dados para poder tanto fazer prevenção de lesão quanto o treinamento. Né, saber qual a carga que esse atleta, a carga ideal para ele desenvolver maior potência naquele instrumento. Então, a gente fazia isso lá. Quem que precisa mais? Em que fase que ele precisa melhorar do gesto? Então, e aí era específico. Os atletas que tinham alguma alteração nos testes de forma individual, tanto para prevenção quanto para performance, eles ficavam no laboratório para treinar. Então, acho que assim, a grande evolução, acho que o que o Corinthians talvez fez, eu sei que fez, que é um diferencial em relação aos que tinham no exterior na época, na Europa, porque jogadores que frequentaram esses laboratórios, tanto do Milan, do Real Madrid, eles falaram que lá era só teste. Então fazia o teste, fechava e deixava lá guardado. E no Corinthians não. No Corinthians utilizava diariamente, era utilizado o laboratório para treinamento. Então a gente treinava exatamente de forma mais específica o que aquele atleta precisava, mas de forma prática. Então ele ia para o treino, né? Então o pré-treino dele, a atividade pré-treino, alguns faziam no laboratório. E aí que tá, né? A importância que tinha nessa época, né? Eu tava lá, da comunicação e como era coesa a comissão técnica. Tem que ter comunicação, exato. E a comissão técnica era muito coesa. Então, para se preparar, né? O treino, a gente... Eu não participava da preparação, mas participava junto ali, né? Das reuniões, mas assim, de preparar ali, ó, esse atleta vai para o campo já direto, esse atleta vai para academia com o preparador físico, esse atleta vai pro Luciano fazer isso antes do treino, né? Exatamente isso. Então tinha uma organização e a comunicação. E vai passando desde a parte de avaliação, prevenção de lesão, melhor desempenho, acaba abrangendo um leque muito grande, então né? A gente pegava, para você ter ideia, aí teve essa evolução da parte interna, né? De mais de 300 metros quadrados, 60 foi para 300.
Depois ainda, eu queria deixar mais específico ainda. Tem a parte externa. Uhum. Na parte externa, então tem um sistema de chutes com reativo que eu conseguia controlar o atleta em algumas situações, tanto de passe, quanto de domínio de bola, quanto de chute, de cabeceio. Então essa área externa, a gente conseguiu construir ainda uma área externa com equipamentos que eram que a gente conseguia ter essa situação reativa para o atleta, sem ele ficar pensando, porque o que não pode fazer, se a gente quer deixar muito específico, né, com essa especificidade, ele não ficar pensando no movimento, né? Senão eu modifico a qualidade de movimento dele, que é natural. Então eu quero saber, eu preciso entender como que ele executa aquele movimento. Então a gente criou um sistema que para ele era lúdico, só que para nós não, era controlado. Eu controlava a velocidade da bola, controlava o local que ele tinha que fazer o passe ou finalização. Eu controlava o tempo total, quanto entre cada bola ou de cada parte reativa das luzes. Então a gente conseguiu deixar mais ainda específico isso. Por isso que eu toquei nesse assunto, porque você falou da prevenção, performance, tratamento, treinamento lá dentro, né? Uhum. E eu coloco uma quinta ainda. A gente conseguiu ainda trabalhar essa parte deles de gesto esportivo específico. Porque na época teve um treinador até que ele colocou alguns jogadores lá de meio de campo para poder receber a bola, dominar e já tocar do lado ou atrás, ou virar para tocar o passe. Então ele me chamou essa atenção. Ele falou assim, ó, dá para utilizar ali só para estimular o atleta, já dominar, né? Direcionado, já dar o passe, virar, não ficar tocando para trás. Conversar com a parte técnica mesmo, né? Isso era muito legal lá nessa época, né? Que a gente se conversava muito e um trazia ideia pro outro. E só para explicar pro pessoal que tá vendo aí, como que era, né, Luciano? Era tipo uma quadra, quadra, não lembro o tamanho agora específico, mas era uma quadra, né? Chegava a ter 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, era uma quadra. Tinha numa dos lados, né, um canhão que jogava a bola, que você controlava, né, velocidade e tudo, e o lugar que a bola ia. Exato. E tinha, vamos dizer assim, como se fosse um paredão, né? Paredão com os locais que tem que chutar. Com os locais que tem que chutar. E os passes do lado. Que era iluminado, né? Isso. É igual a gente vê na TV, assim, né? Então era muito legal isso daí. Eu ficava lá, o Luciano sabe, ficava lá olhando para ver como que era, para aprender tudo, né? Então era dinâmico, né? Então, e o atleta, como qualquer pessoa, mas ainda mais atleta, ele é competitivo, né? Então, se você coloca ali uma meta para ele realizar, né, um jogo, né, entre aspas, ele vai fazer no máximo, né? Então, o que eu quero que ele faça no máximo. Quero saber qual a capacidade dele de executar aquele movimento, aquele gesto, aquela atividade. E eu vou mensurar o que ele não sabe. Então, por exemplo, eu tive um grupo de atletas ali que eu tinha dados de eletromiografia dele, executando esses movimentos com os meus parâmetros, né, que eu guardei. Ele não vai lembrar o que ele fez daqui 2, 3 meses. Quando ele tinha algum tipo de lesão, uma disfunção, e ele tinha que tratar, na fase final, antes dele fazer a transição para o campo, eu levava ele para lá, falava, agora a gente vai chutar, vai passar a bola, dominar. Beleza. Só que eram os mesmos parâmetros que eu colocava. Você já tinha o parâmetro de base dele. Eram os mesmos que eu colocava, as variáveis externas minhas. E aí eu ia analisar as internas dele, entendeu? Porque os parâmetros externos eram os mesmos. E saber, aí eu conseguia ver, ele ainda falta um pouquinho melhorar essa saída dele para direita, essa rotação. Mas a gente não ia bloquear ele, ia para transição. Só que ia fazer o trabalho no pré-treino. Fazia a transição e durante a transição encaixava era muito esses legal, trabalhos específicos. Era ajuste fino, né, Luciano? É ajuste fino. E durante as lesões mesmo, né? Durante as lesões, muitas vezes a gente fazia um trabalho lá, onde fazia o tratamento na área da fisioterapia, né? E também levava para o laboratório para fazer alguns complementos, algumas coisas lá. Até às vezes a gente conseguia colocar algo até um pouco mais precoce, né? Sim. Porque como era controlado, então, né, podia ser agora 25% de carga. Isso. Então a gente ia saber que tá 25% de carga. Então, a gente usou isso várias vezes, né, Luciano? Várias vezes a gente usou
principalmente, né, num caso que a gente usou isso de carga, para liberar carga, vamos liberar tanto, foi do Danilo, né? Ah, Do Danilo é um caso bem especial. Um caso bem especial, né? Tava tendo o carro vindo lembrando... Nós abordamos o Danilo, dele, nós abordamos, o Danilo veio aqui Danilo com a gente, participou também. Veio? não sei Não se sabia. o Danilo veio aqui, Que legal. participou com a gente aqui, né? E O Danilo é fantástico. e foi um caso muito especial do Danilo, onde a gente usou muito laboratório. O controle dele tinha que ser fino ali o controle dele, por causa da fratura de perna, É. a carga pode tanto, pode não tanto, vamos fazer raio-x e tal. E fomos levando ali, foi um controle bem fino. O laboratório foi muito importante nisso. Nossa, dele foi bem fino. E já entrando aqui, Luciano, nos casos que você tratou lá, já falamos de um, falamos um pouco de um, né? Mas assim, tem casos que são de repercussão na mídia, né? O caso do Pato, primeiro, né? Foi um caso que o Pato vinha do Milan, né? Com várias lesões, tudo. E ele veio pro Corinthians e ele fez um trabalho lá no laboratório para prevenir as lesões. Então conta pra gente aí como foi esse trabalho, que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Foi quando o Pato foi contratado, né? O Joaquim e o Bruno, né? Eles conversaram comigo também sobre o caso dele. E o caso dele era um caso bem interessante, porque a gente fez a avaliação dele na época e não encontrou alteração, quase. E a gente ficou surpreso, porque ele já tinha feito exame até de... biópsia, né? Biópsia, né? muscular. Porque ele tinha muita lesão muscular, né? Mas ele tinha, assim, ele era um perfil atlético muito bom, né? Então a gente não encontrava muitas alterações. E a gente encontrou eu lembro que foi uma alteração, assim, vamos chamar de mínima, mas que era de controle muscular, né? Controle muscular, assim, por exemplo, sem ficar falando algo muito técnico, mas entre a parte, assim, do glúteo e do bíceps, na hora de uma ativação específica também para o quadríceps, mas era algo muito, muito pequeno, né? Então era mais uma forma de como ele teria que treinar, ativar e fortalecer esses grupos musculares do que uma disfunção que ele tinha de assimetria, ele não tinha assimetrias, né? Então dele foi, até certo ponto foi difícil fazer o diagnóstico, né? Mas o trabalho não foi tão complexo como outros casos, né? E o trabalho sempre, é interessante falar isso, sempre é em conjunto, né? Assim, o laboratório vai fazer assim 20% do trabalho. Então vai ter a parte da física, preparação física, ali é só um ajuste fino mesmo. E em relação ao Alexandre foi isso, foi esse ajuste fino de como seria esse controle muscular durante alguns gestos, né? E aí isso foi corrigido. E se não me engano, ele saiu até do Corinthians, foi pro São Paulo e jogou, não teve nenhum problema mais. No Corinthians ele não teve lesão muscular, não, né? acho que nem no São Paulo. Nem no São Paulo, né? Teve outras depois, mais pra frente ele teve outras lesões, mas assim, muscular ele não teve, né? Não teve. Outro caso também, Luciano, vou aproveitar que você tá aqui, né? Outro caso também que teve uma repercussão muito grande, eu acho que foi um dos casos que daí começaram muitos atletas de fora do país, de outros clubes, tal, procurarem, né? O laboratório lá para fazer. O caso do Renato Augusto, que foi um caso que também teve uma repercussão muito grande, né? O Renato, ele também foi a mesma coisa, foi no laboratório, ele fez a parte da avaliação, da análise, né? E o trabalho também dele era assim, digamos até que era 90% fora e 10% dentro, assim. Então a participação maior foi desse diagnóstico, né? Diagnóstico. E aí também com ele foi trabalhado foi reestruturado, né? Porque eu lembro quando eu comecei, a gente buscava sempre simetrias. Então você olhava assim, o atleta que não era simétrico, então ele não serve, tem que ser simétrico, né? E depois a gente foi percebendo que, né, o que a gente quer é performance do atleta, então menor gasto energético para fazer aquele gesto. E o Renato é um caso desse, né? Então o Renato vai buscar a simetria, vai buscar dentro do que ele tem de composição gestual, corporal, o que ele consegue executar com maior performance e que não vai causar um desgaste para causar dor nele, né? Até porque o Renato, né, ele já tem constitucional dele um valgo do joelho, ele tem uma né? característica... Ele já tem um valgo do joelho, né? Dos dois, né? Já tem um valgo grande. E isso, na questão da biomecânica, muda muito a parte muscular do atleta? Sim, muda bastante. Então aí que entra assim essa análise biomecânica, você vai
vai poder orientar, se a gente pensar em orientação e treinamento, orientar o atleta de uma forma diferente do que um outro atleta que não tem essa característica. Então, se a gente for olhar assim de forma geral, né, a gente vai encontrar muito jogador com varo aumentado. A grande maioria é varo, né? Valgo Exato, mais raro, É né? mais raro, Valgo é mais raro. Então, assim, isso a diferença, né? Sim, mas da musculatura. sim, da... é muita diferença, porque, por exemplo, no passado você pensou em corrigir isso. Sim. A hora que você corrige, você causa dor no atleta. Então, a gente tem que manter ele com essa característica articular, o atleta, e dentro dessa característica treinar, fazer alguns tipos de treinamentos, sensórios motores, de força, de adaptação, sensório-motora mesmo, para que ele possa executar o gesto da melhor performance e não ter dor. Mas isso... não modificar, né? Não modificar, é respeitar a individualidade, é treinar de acordo com o que o atleta traz para você. Né? Não, por exemplo, o atleta já vai ali de 20 e poucos anos, por exemplo, você fazer uma osteotomia nele para corrigir a deformidade, né? Porque ele tá jogando daquele jeito. Você corrigir a deformidade, talvez ele não jogue mais, né? Provavelmente ele não vai jogar mais, né? E também vai muito também da característica do atleta, né? O quanto ele tem de inteligência de jogo, né? Ele sabe o que ele pode fazer a mais, a menos, né? E o quanto ele tem que treinar, né? Porque às vezes também muitas vezes, né, o menos vai ser mais, né? Que é uma frase muito dita no futebol. Então, tirar essa carga do atleta. Então, esse conjunto é importante. E todo esse trabalho, né, Luciano, em 2015 culminou com o título, né, do Corinthians e o Renato sendo o melhor jogador do campeonato, né? Sim. Foi todo esse trabalho. Destaque, né? Foi atleta de destaque. Então, assim, não é um trabalho que foi feito só pelo Luciano, só pelo departamento médico, é um trabalho em conjunto. Por isso que eu sempre falo, a maior importância que eu tive ali no futebol e aonde a gente viu que o Corinthians ganhou a maioria dos títulos dele nos últimos anos, né? Foi quando teve essa unidade, né? Todo mundo se conversando, tal. Você vê que é um trabalho que foi feito ali, onde um atleta que vinha com um histórico de lesões grande, não é que ele não teve lesões no Corinthians, ele teve algumas. Então, isso que eu ia falar, porque quando chegou ele e o Pato e o Renato juntos na época, né? E essa época eu ficava no laboratório mesmo, né? Não estava dentro do departamento da fisioterapia ali, da parte médica. E a repercussão grande na época, quando chegou, era o Pato. Né? E o Renato ali... Fazendo o trabalho era a grande investigação que a gente estava fazendo, né? Sim. E foi um resultado absurdo. Né? O Renato foi uma repercussão depois, né? Depois, o Pato foi a repercussão a imediata ali. O Renato foi depois, né? Depois que ele começou Foi um trabalho ali que você teve. Ele também teve que fazer uma cirurgia, né? Acho que 2014 que ele fez, 2013, né? Ele fez uma cirurgia, 2013, não lembro agora. E também foi aí que depois, em 2015, que teve essa repercussão, né? E então é importante falar assim da disciplina do atleta, né? Sim. Que é um atleta que ele trabalha fora e dentro do clube, né? Então, ele também tem um profissional que trabalha com ele, né? Fora. Sempre teve, né? O Bruno acompanhava ele. Agora o Thiago acompanha. Então, existe uma tendência, né, disso aí, né? Não, sim, é fundamental, porque até se a gente pegar de forma quantitativa, né, numérica, né, você vai ter ali 4 ou 5 profissionais no clube, né? Isso na fisioterapia. Em média, colocar 5. E você pode trabalhar com 25 a 30 atletas. Né? Então, por mais que você consiga fazer ali uma estrutura bem coordenada, né, bem estruturada, com uma metodologia, mas não vai ser igual você ter um profissional só com você, entendeu? E lá no Corinthians também, né, tinha o Cepro, não sei, tem o Cepro, né, onde jogadores de outras equipes, jogadores de fora também iam tratar lá, né? Sim, isso era muito interessante. E tratava no contraturno, né? Isso aí era... Eu lembro que na época que eu cheguei a fazer, a gente trabalhou com com 27 países, jogadores diferentes, 27 países. 27 países, caramba. Que pediram lá, se faz direção. Então a gente foi colocando assim, de onde vinha o atleta, quantos atletas, né, já tinham passado, e de quais países? 27. Então, lógico, tem países assim, Chipre, alguns países que o futebol é menos falado, mas teve lá. Era o Corinthians nessa época, né? O diretor pedia de um jogador, um jogador pedia para mim, um jogador pedia pro Dr. Joaquim, um jogador pedia pro Luciano, um jogador pedia pro Júlio.
E a gente, lógico, fazia o teste, via a possibilidade de fazer ali e trazia o jogador. Então eu lembro, né, no contraturno era uma outra grade, né? Outra grade. Uma outra grade que a gente fazia todo esse trabalho. E também o jogador, quando ele vinha, ele tinha o mesmo tratamento de um atleta do Corinthians. Não mesmo, O mesmo tratamento do atleta do Corinthians. E assim, alguns atletas ficaram lá. E foram Iam lá para pra tratar e e ficavam contratados. Essa tendência, né, dessa individualização desse trabalho, acho que para o público que está assistindo a gente, profissional da área, que quer entrar realmente nesse meio do futebol, é muito interessante, né? Não, é interessante porque você aumenta o leque, né? Aumenta muito o leque, né? Se pegar assim, se pegar, né, a Série A são 20, né, clubes, 20 né? clubes. Então você tem 20 da Série A, 20 da B, são 40. Vou colocar as duas séries só do Brasil. Então você tem 40 equipes, se a gente pensar, falar da minha área. Você tem 40 equipes, 40 possíveis equipes para você trabalhar com futebol de alto rendimento, de alta performance. Mas olha quantos profissionais tem no Brasil, né? Então, quer dizer, fica muito restrito, né? Quem quer trabalhar com futebol, estou dizendo assim, de forma do futebol, de primeira linha. E agora o atleta, aí você expande, né? Você multiplicar aí cada clube por 25, 30 atletas. Isso só no Brasil. E quando sai do Brasil, são quando os brasileiros mais procuram. Porque tem uma grande dificuldade de ir lá fora de trabalho. Porque não é comparar a parte qualitativa que eu digo, mas a forma de trabalho de quem está lá fora de alguns países. Né? Então, você pega um brasileiro que está acostumado com uma forma de trabalho aqui no Brasil, quando vai para fora estranha. E aí cai tudo, cai rendimento, aí começa a ter as lesões, aí a confiança diminui. Então, de imediato ele pensa, pô, tem que ter alguém comigo aqui que me entenda, que faça o trabalho que eu fazia no Brasil, né? Então, assim, não é nenhuma tendência, né? Já a atualidade que está acontecendo. É comum, então, os atletas brasileiros principalmente, acho que quase todos lá fora tem alguém junto trabalhando com eles, um profissional com eles. E essa minha experiência agora lá fora, daí eu pude ver de perto que não são só os brasileiros. Então, assim, os atletas também europeus já têm os deles, os latinos também, né, da América do Sul aqui também tem, mas os europeus estão tendo os deles também lá. E voltando um pouquinho, né, só vou te perguntar uma coisa. Eu fui um dos responsáveis a quase te deixar louco, você sabe disso, né? Mas como foi ali quando... Foi 2017, né, Luciano? Que você virou o coordenador do departamento de fisioterapia. Foi 2017. Foi 17, em janeiro, é verdade. Foi na virada. Eu fiquei dezembro inteiro pensando como te deixar louco. Bom, quando você está num clube, eu acho que você sempre pensa sempre em ter uma evolução, né? Então, porque a minha jornada lá no Corinthians foi... Desculpa, Luciano. Em 2016, você passou de ficar só no laboratório para dentro, isso que eu ia falar, Isso. Então, como que foi tudo? Então, desde o começo. Então, quando começou o laboratório, era algo novo. Então, eu ficava 3 períodos no clube, né? Aí depois, o trabalho foi evoluindo, foi dando resultado. E aí, era diariamente, né? E ainda no laboratório e algumas transições ali no campo. E aí, em 16, quando o Mazzotti vai para a China, né? Final de 15. De 15, isso. Aí que eu vou pro departamento de fisioterapia, aí fiquei tanto na física quanto no laboratório, e aí 17 que daí eu assumi a parte da coordenação, né? Aí muda tudo, lógico, porque você vai ser responsável por outras coisas, outros fatores, né? Outras situações que até então não era minha preocupação maior. Minha preocupação sempre era o atleta que estava atendendo, né? E aí você tem a parte administrativa, você tem a comunicação, que é com todo o staff, né? Que é a parte médica, direção, jogadores, preparação física, treinador, os físios, né? Que estão lá na equipe. E aí é uma gestão, né? Tem que fazer também ali do departamento. Tem uma hierarquia, né? Que você tem que respeitar. E aí é gestão de tanto dos atletas, do staff, né? De tudo, né? Do tempo que você fica ali, porque você acaba... já se afastando dos meus afazeres, e me afastei de tudo que eu fazia para ficar exclusivo pro clube. Então era chegar 8 da manhã, não tinha hora para sair, aí as viagens, né? E aí você vai ficando ali nesse ritmo, né? Que você... E aquele negócio, né, Luciano?
A gente tinha que fazer, né? Tem que fazer. O médico também hoje no futebol, ele não trata só as lesões ali, né? Sim. Machucou, trata isso, acabou. Não, o médico também se torna um gestor ali de Sim, pessoas, claro, né? Que a gente acabava fazendo muitas reuniões, Sim, muitas conversas e tal. Às vezes até 11h30 da noite, Sim. meia-noite, 5 da manhã, eu trocando Não, mensagem o com o atleta, Luciano. jogo Sim. que o atleta importante jogou, que as pessoas não têm a mínima noção que foi feito até de madrugada. É o que a gente chama de gestão de saúde e performance. É. Hoje o profissional inserido na área da saúde do futebol, seja o médico, fisioterapeuta, preparador físico, tem que ter muito essa linha de raciocínio. E assim, né? Foi nessa época até. Isso acabou saindo depois, né, Luciano? Mas foi nessa época que a gente até conversou muito, né? Sobre o núcleo de performance, Sim, né? foi. A gente conversou muito, fez projetos, tal, lembra? Lembro. Foi muito. Não, isso é importante, que é algo que já tem na Europa. Sim. Então, na Europa sempre teve esse gestor, né? De saúde e performance. Uhum. E esse gestor é um gestor mesmo. Então ele não vai fazer nada, mesmo se ele for um médico, não vai ser médico e gestor, vai ser o gestor. Uhum. Se for um físico, vai ser o gestor. Se for educador físico, o gestor. Então ele tem a função de gestor, tanto que eles fazem, os cursos deles são em gestão, né? Em gestão. Porém, todos eles têm que ter ali um know-how e um conhecimento de todas as áreas, porque ele vai ter que fazer a gestão, ele não vai determinar nada, né, específico de cada área, mas ele tem que ter o conhecimento. Para saber o que está acontecendo. O que tá indo bem, o que não está. Conhecimento técnico mesmo, né? Isso é bem interessante, porque você acaba que as informações estão sempre todas reunidas, né? Porque naquela época eu lembro que já tinha isso. Já tinha isso. As informações estavam sendo centralizadas, mas não tinha um nome para isso, né? Não tinha um nome ainda do núcleo, né? A gente centralizava as informações, até você vai lembrar, no ano de 2015, a gente começou a fazer reuniões entre departamento médico, que eu englobo todos do departamento médico, vamos lá, nutricionista, fisioterapia, massagista, enfermeiro, todos do departamento médico, junto com o departamento de preparação física. Sim, Lembra que a gente fazia reuniões? Sim, A gente fazia reuniões toda semana, depois de um tempo, quando começou a ficar tudo alinhado, a gente começou a fazer a cada 15 dias, lembra? E também tinha sempre alguém da comissão técnica. Sempre alguém da comissão técnica. Sempre um auxiliar técnico estava lá. Então essa já era uma reunião que a gente fazia pela gente mesmo ali. E isso, mesmo não tendo um centralizado, né, uma pessoa ali centralizada, ficava todo mundo sabendo do que estava acontecendo. Eu lembro que toda sexta-feira, depois do treino, Isso, exatamente. toda sexta-feira acabava o treino, né? Quando ou o treino de manhã ou o treino à tarde, a gente sentava e fazia essa reunião. Esse alinhamento. Esse alinhamento. Multiprofissional. Multiprofissional. E eu lembro que sempre começava com a gente, né? Sim. Sempre começava Passava o relatório, né? Começava a reunião comigo ou com o Júlio, que estava lá, a gente passava os jogadores que estavam machucados, explicava a lesão, explicava tudo que era importante sobre o tema, depois passava para fisioterapia e fisioterapia fazia uma programação. E no final da reunião, a gente saía com uma programação já para a próxima semana do atleta, de cada atleta. Né? E a comissão técnica tinha uma previsão, né, de cada atleta, quando que ele ia voltar ao treino. Quando ia voltar. Os que também tinham uns de gestão de fadiga, né? Para treino ou jogo. Então era bem interessante. E eu acho que os clubes têm que ter mesmo. Tem que estar centralizado tudo. E daí, como que foi a sua saída para a Europa? Como que teve essa ideia de sair para a Europa? Como que foi? Conta pra gente aí esse seu caminho para virar internacional. Eu sempre tive vontade de morar, né, na Europa, né? E logicamente que depois do Corinthians, né, muitas portas se abriram. E então foram alguns convites de alguns atletas, eu já tinha tido, de clubes também, mas não na Europa, da Ásia. E como o Corinthians tinha essa possibilidade do atendimento de atletas de fora, né, no contraperíodo, né, lá no CEPRO, então um dos atletas que esteve lá, que foi o Júnior Moraes, ele estava no Shakhtar na época,
ele veio fazer a reabilitação de um pós-cirúrgico de cruzado. O dele foi bem complexo, né? Que pegou compartimento lateral, foi bem poplíteo. E aí nós ficamos ali trabalhando juntos, né? Aí num certo momento ele me convidou, falou assim, bom, já estava pensando em ter um profissional para trabalhar comigo lá na Ucrânia. O clube também, ele tem interesse em levar profissionais para lá, porque eles querem dar uma reformulada, né? Fazer um upgrade lá no clube, né? Porque é um clube que estava em Donetsk, foi para Kiev, né? Então tá um pouco adaptado, assim, como se fosse adaptado dentro de um centro de treinamento que não era de futebol, que era centro olímpico. E aí a gente foi conversando tal, até que veio uma proposta para ir. E aí eu achei que era um momento bom para ir, porque até para ter uma experiência da família, né, fora do país. Aí ele falou muito sobre como que era morar na Ucrânia, os prós e contras. Tanto quando eu fui para lá, né, muita gente pergunta, mas aí você sabia que poderia ter essa possibilidade de guerra? Assim, eu sabia que tinha um conflito, né, que é um conflito antigo entre Rússia e a Ucrânia, só que geralmente era na fronteira, né, tanto que o Shakhtar é de Donetsk e eles saíram de lá devido a Depois da essa anexação invasão, da Rússia, que a Rússia anexou Donetsk, né, daí eles saíram e foram para Kiev. Isso, E aí, lógico que é muito difícil você tomar decisão, né, porque é muito tempo no clube, ambientado, gostava de trabalhar lá, principalmente a gente tem esse apego, né, com o laboratório, né, que saiu do mato, né, literalmente, e viu a construção, que foi né? isso, né? Foi 2021. 2021. Então eu comecei a temporada lá da Europa de 2021, meio do ano. Fui pra lá. E lá ficamos. Aí lá a primeira fase foi realmente o retorno do atleta ao jogo, ao treinamento e jogo. E a segunda etapa, quando voltamos para pré-temporada na Turquia, aí sim que teve a reunião com o clube, né? E assim para começar o trabalho dentro do clube, que seria a temporada seguinte, né? Só que aí veio a guerra, né, infelizmente, e a gente teve que sair de lá às pressas em fevereiro, né? A gente chegou da Turquia no domingo e aí na terça estourou a guerra. Então deu nem tempo de não deu nem tempo fazer nada. E aí você acabou voltando pro Brasil, né? Aí voltando, conseguiu sair de lá, graças a Deus, foi um sufoco, mas saímos. Aí viemos pro Brasil, aí ficou aquela dúvida, né? Volta pra Europa, que eu fiquei muito assustado, lógico. Lá tava só eu e meu filho, né? E minha esposa e minha filha estavam no Brasil. Então, não sabia mais se vai, se sai, se fica no Brasil, né? Aí teve um clube que fez uma proposta aqui no Brasil. Aí deu uma estudada, era algo interessante. Só que ao mesmo tempo aí veio o convite para trabalhar lá na Europa de novo. O Bruno estava voltando pro Corinthians e aí ele me indicou pro jogador que estava na Europa aos cuidados dele. E quando você voltou da Ucrânia, você ficou um tempo aqui no Brasil? Fiquei por 4 meses. 4 meses. Nesse tempo aqui no Brasil, você continuou com o Júnior ou não? Sim. A gente continuou com o Júnior. Quando ele foi pro Corinthians, você continuou com ele? Sim, aí ele... Foi a mesma ideia que ele tinha lá na Ucrânia. Continuar com alguém fora, né? Fazendo esse trabalho com ele fora do clube. Até porque teve adaptação aqui no clube novo. Aí logo em seguida teve aqueles processos alérgicos, né? Por estresse, né? Então ele teve que ter uma ajuda acompanhamento fora do clube. E tanto que quando eu decidi voltar, até eu avisei, né? Que eu ia voltar para lá, para Europa. E também indiquei de alguém para ficar com ele para fazer o acompanhamento, né? E daí você foi para Europa, agora para França. Agora eu tô na França faz 2 temporadas. Agora terminou a segunda e agora inicia-se a 3ª temporada na França. E na França, como que é o seu trabalho na França? Mais especificamente com um atleta, com o atleta. Só com o atleta. Então lá eu trabalho com o Marquinhos, do PSG, e é só com o atleta. Então é fora do clube, né? Então é totalmente fora do clube. Eu não frequento o clube como era no Shakhtar, na Ucrânia. Então eu trabalho só na parte mesmo externa, né? Externa do clube, né? Fora do clube. E esse trabalho para fora do clube, assim, como a gente estava falando da conversa, tudo, o clube alinha bastante com você? Sim. O tempo todo tem que ter essa comunicação, né? Desde o trabalho que é feito
pelos próprios profissionais do clube, na parte de performance, na parte de prevenção, o pessoal da físio e também com a parte médica. Então, assim, o tempo todo tem essa comunicação, a gente está sempre muito bem alinhados. Tanto o que eu faço, tem o relatório que vai para eles, e o que eles fazem também, por exemplo, os dados dos atletas de treino, do Marquinhos no caso. Então, eles enviam os dados do Marquinhos, desde da parte de que for dados de treinamento, como se fosse como do GPS, por exemplo, como também dados clínicos. Né? Então, teve algum sintoma, alguma situação, eles já me comunicam. A gente trabalha em conjunto o tempo todo. E foi bem interessante essa comunicação, porque daí ela ficou de duas mãos, sabe? Então, assim, então eles também perguntam, sugestão que pode ser feita com o atleta. Então, não tem assim, um melindre, sabe? Que, mas o atleta está no clube, então eu que vou decidir o que tem que ser feito. Não. O tempo todo é muito bem alinhado. Quem ganha é o atleta. É um trabalho complementar que tem um foco no benefício do atleta. Exatamente. Né? E acho que um grande problema hoje do atleta que tem algum profissional que trabalha com ele fora é justamente essa falta de comunicação. Né? Como eu fiquei dos dois lados, né? Fiquei dentro do clube muito tempo, agora estou fora do clube com o atleta, então eu sei o quanto prejudica o atleta quando o profissional dele não comunica com o clube o que está sendo feito. O que é pior, nem pede informação para o clube. Né? Então, assim, ele pode colocar ali uma carga extra no atleta, que para o momento do atleta no clube, em termos de fadiga, parte de gestão de fadiga mesmo, de treinamento, vai ser muito prejudicial para o atleta. E já aconteceu isso, a gente já teve casos no clube que... Já teve casos no clube, eu ia falar exatamente que o atleta teve uma disso. Sobrecarga, teve lesão, e quem responde é o clube, não é quem está fora. Quem tá fora. É importante ter essa conexão, muito né, importante, Luciano? Até porque é o clube que vai perder. Exato. Porque o clube que vai perder o atleta por um determinado número de jogos, tal, é o clube que paga o salário do atleta, né? Você lembrou, a gente infelizmente acabou tendo isso no Corinthians em alguns casos, que a gente não entendia como que o atleta tinha machucado. Daí quando a gente vai atrás, vai ver, via que tinha esse trabalho, e aí a gente tentava trazer esse trabalho pra gente, você sempre falou, sem ciúme, sem milindre, sem nada, pra sempre pensar no melhor do clube e do atleta, né? Exato. E eu acho que hoje, né, já tá até mais claro pro atleta. Então, eu percebo assim, com os colegas que também trabalham assim com atleta fora do clube, que o próprio atleta ele já questiona, né? Ele fala assim, mas você não vai se comunicar com o clube? Ou ele já avisa o clube, como iniciei um trabalho fora. Né? Então, ele agora tem a cobrança do próprio atleta, ele quer saber, eu estou fazendo isso, o clube está sabendo? Né? Então, acho que quanto mais o trabalho vai popularizando, digamos assim, entre os jogos de futebol, então o próprio atleta é mais consciente. E acaba ficando um pouco mais natural, né, Luciano? Sim, mais natural. E um ajuda o outro. Um ajudando o outro e ter essa ideia que é um trabalho que complementa e que junto vai formar aí uma sinergia positiva. Né? Exato. E quem mais ganha de todos é o atleta. É o atleta. Ele que vai performar. Então, o atleta e o clube, né? E o clube. Que o atleta performando, o clube... Sim, se o clube ganha isso. O clube ganha. É interessante pro clube também esse trabalho. Eu digo assim, o atleta, porque ele... como ele, né, tá contratando um serviço, né? Então ele vai estar com 2 suportes, né? Então ele vai ter uma performance melhor, né? E vai conseguir ter resultado do que ele tá contratando fora, né? Então ele ganha muito, né? Infelizmente aqui nosso tempo tá acabando, né, Luciano? Mas antes de acabar aqui, eu queria te perguntar sobre uma história aí. Teve alguma vez que você atropelaram o seu pé? Como foi essa história aí? Lá no começo, quando você começou no Corinthians, como foi? Só para descontrair um pouquinho, foi um assunto muito sério. Agora eu quero saber aí, Luciano, eu não sei muito bem. Foi um atropelamento que eu tive. Sorte que estava num congresso de ortopedista. E como foi aí, Luciano? Explica direitinho isso aí. Não precisa fugir do assunto, não. A gente estava Era um ciclo de palestras, né? Com o seu pai, né? Com o Joaquim. E a gente parou o carro em Ribeirão Preto. A hora que ele parou o carro, ele desceu do carro para pegar a mala atrás, eu também. Que ele não deixava ninguém dirigir, né? Ele foi dirigindo. Ele não deixava ninguém dirigir, até hoje é assim, viu? Sim, ainda. Aí eu fui pegar a minha atrás, só que nisso, ele bateu a porta do lado dele. E o manobrista já tinha entrado no carro. E eu tava ainda pegando minhas coisas. E com certeza o manobrista percebeu que bateu a porta atrás, ele saiu. No que ele saiu,
subiu no meu pé. Ele falou assim, meu, sai, vou pra frente ou pra trás, qualquer lugar, qualquer direção, sai do meu pé. E aí, por sorte, não, mas ficou bem inchado. Agora, interessante que era um produto que era o Tanix, não sei se vende ainda, e ele é de eletroanalgesia, né? Sim. Descartável, É o né? eletroestimulador para analgesia, não é isso? Isso. É isso? Pode falar o termo técnico que... É, né? Era isso mesmo, né? E aí na palestra e tal, seu pai aproveitou o gancho e falou assim, Luciano inclusive vai voltar agora com Tanix no pé. Pra essa dor dele ser Serviu aliviada. até de modelo pra palestra. Já fez uma propaganda. E compensou esse atropelamento aí, Luciano, ou não? Compensou você ter atropelado Não, por não. tudo que aconteceu? Não compensou, não? Mas que sentido você diz? De tudo que aconteceu depois, né? Que foi lá no comecinho que você foi atropelado, Ah, não, né? foi. Compensou, lógico. Compensou, Compensou, né? né? Foi mínimo, né? Isso aí. Muito legal. Bom, é isso aí, pessoal. Queria agradecer a participação do Luciano Obrigado. nesse período aí de férias que ele está aqui no Brasil. Eu acho que foi um papo muito bacana pro entusiasta do futebol, pros profissionais que trabalham nessa área ou que desejam trabalhar nessa área. E com certeza ajudou muito aí, contribuiu muito aí nessa jornada de conhecimento que o nosso podcast Medicina em Jogo quer colocar aqui no YouTube para vocês, nas redes sociais. Agradecer a sua presença, falar pro pessoal aqui curtir nosso vídeo, deixar os comentários, seguir a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal, tem inclusive com o Dr. Joaquim. E agradecer aí a audiência de todos. Também quero agradecer o Luciano. Muito obrigado, Luciano, você ter vindo aí, ter deixado um tempo das suas férias para vir aqui falar com a gente, conversar com a gente. Também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que chegaram até aqui. E aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, Medicina em Jogo. Deixar sua curtida lá, deixar a curtida aqui na página também. E agradecer ao Renato por estar aqui comigo mais uma vez. Sempre uma parceria aqui com o Ivan. Um papo muito legal e um tema muito bacana que todo mundo gosta. Também não esquece de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar tudo lá no nosso Instagram também. Obrigado, Luciano. Obrigado a vocês aí pelo convite. Valeu, Foi um prazer. Luciano.